Olá, eu sou o Washington, aqui do setor de acompanhamento pedagógico discente, e nós temos aqui no nosso canal algumas playlists, né? E a gente procura, cada grupo de temas, a gente procura desenvolver alguns assuntos que possam ajudar na trajetória acadêmica. É claro que, no meu caso, eu procuro trazer algumas reflexões sobre a vida universitária que nos ajudam também na nossa vida do dia a dia, vida pessoal, familiar, profissional, que já é, inclusive, alguns colegas têm dado retorno que um aspecto ou outro do que nós temos trazido como reflexão tem ajudado. Ora, a gente percebe que mesmo as outras playlists com relação à questão de organização do tempo, enfim, os vários temas que são desenvolvidos aqui sempre nos ajudam. Então, o que eu gostaria de trazer com relação a essa questão do calendário acadêmico e vida universitária? É o seguinte, todos nós sabemos que o calendário é algo assim que a gente procura obedecer, seguir, mas a gente sabe que sempre há mudanças, há imprevistos. Não à toa, amanhã, dia 11 de março, nós estaremos terminando o segundo semestre letivo. Isso, quer dizer, que acontece por diversos motivos, a gente se sente obrigado a pensar sobre esse instrumento tão humano que é a gente marcar os nossos compromissos, isso institucionalmente, mas cada pessoa procurando se adequar àquilo que é proposto para cada ano, primeiro semestre, segundo semestre. Então, o que nós trazemos? Que a vida acadêmica, como a nossa vida de um modo geral, ela exige de nós algo que, por exemplo, a organização de prazos, as provas, entregar trabalho, as férias que teremos agora, a gente sabe que é essencial que a gente esteja dialogando com esse recurso, com esse instrumento. Então, talvez, e a questão aqui para nós, as lições que nós podemos aprender, e a reflexão vai nessa área, nesse sentido, gostaria de dizer que eu vou deixar aqui as playlists na descrição, vou deixar as playlists que podem ajudar a entender um pouco mais essa questão da organização do tempo, calendário e tudo, e a gente poderia ficar aqui com algumas as lições. Por quê? O vídeo tem que ser breve, né? Então vamos lá, né? Vejam, com relação à flexibilidade, essa capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças, fundamental, não é? Por exemplo, quando um prazo é alterado, nós temos que ajustar o que foi planejado a novas formas de gerenciar o tempo. Isso é útil, é uma habilidade que a gente tem que treinar. Não dá para levar a ferro e fogo ou desesperar, né? Então a gente tem que adaptar às diversas situações de vida. Isso no trabalho acadêmico e nos nossos relacionamentos até mesmo, né? Bom, aí nesse sentido, a flexibilidade, a gente tem que pensar também numa lição importante com relação ao planejamento e às prioridades. A partir do calendário, nós estabelecemos prioridades. Por quê? Quando há uma mudança de prazos, nós temos que reavaliar o que é mais importante. Não adianta a gente tentar, eu vou ter que dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não, vai ter que escolher algumas prioridades, e, enfim, até mesmo mexendo na nossa própria vida pessoal, familiar, a caráter assim, de urgência. A gente tem que ter um pouco esse jogo de cintura, né? A flexibilidade nos ajuda a isso, e aí a gente priorizar tarefas, ser proativo em relação ao imprevisto, eu digo, é uma outra habilidade. A gente tem que aplicar essa habilidade assim de uma forma constante. Isso a gente já faz, né? Em maior ou menor grau, quase que de uma forma instintiva, a gente sabe, por exemplo, eu tenho que fazer o almoço, mas um filho está caindo ali, se machucou, ralou o joelho, é claro que atender a criança, tá vendo? Então a gente já faz isso, né? Por isso que a questão da resiliência, palavrinha que tem sido tão falada, né? Mas é importante também. As mudanças que são inesperadas são um desafio, é verdade, mas como nós já estamos aprendendo aos poucos a lidar com isso, né? São também uma oportunidade. Quando a gente tem que enfrentar algo que não estava sendo esperado, a gente é desafiado. Então, quando a gente aprende a lidar
com essa pressão, com a incerteza, tudo, essa lição vai nos preparando para aquilo que a gente sabe que a vida tem. A vida acadêmica, mas também a vida do dia a dia, né? Os altos e baixos da vida. A vida não é um platô. Sim, há alguns platôs, mas para novos altos e baixos também. E outra coisa que a gente poderia aprender de lição com relação a essa questão de calendário acadêmico é com relação à comunicação. Quando o prazo muda, e a gente está chamando a atenção mais a respeito disso, é essencial a comunicação com colegas e professores e também outros profissionais envolvidos, né? Então, quando a gente pratica a comunicação de uma forma clara, assertiva, então a gente sabe que a colaboração, o diálogo, eles, que são habilidades também, eles vão acontecer. E isso, essa habilidade, quando é desenvolvida, é um valor muito grande no nosso contexto social, profissional. E a gente sabe, no contexto acadêmico, se a gente aprende isso, como tantas outras coisas, tudo é lição para a vida futura, para a vida profissional, né, mas também para a vida dos nossos bens-quereres, né? Então, com relação a isso, eu gostaria de acrescentar um outro aspecto que é muito importante, o que o calendário nos ensina: autoconhecimento. Quem nunca foi aluno de uma folhinha, de um calendário, é melhor prestar atenção, porque a gente aprende, sim. Se a gente prestar atenção, como é que nós reagimos às mudanças? Porque levar ferro e fogo, a gente sabe que não dá. A gente tem que, por tudo que a gente já falou até agora, a gente sabe que sim, os calendários têm mudanças, né? Adequações e tudo. Então nós aprendemos a forma como a gente lida com essas mudanças, nós aprendemos muito a respeito de nós mesmos. Então refletir sobre isso, nessas nossas reações e as estratégias que a gente utilizou para se adequar e refazer aquilo que foi planejado, a gente cresce. E a gente se torna mais consciente de capacidades que temos, mas também limitações que não as tem. Não é verdade? Bom, sintetizando, que já comecei a me alongar, né? Mas é o seguinte: não vamos pensar então que o calendário seja uma lista de tarefas, né? Ou datas, não. Ele é um reflexo da vida acadêmica, da nossa vida pessoal e das lições que nós podemos aplicar nas diversas áreas. Mais uma habilidade, né? Quer dizer, a habilidade de a gente somar aquilo que a gente faz para adaptar, planejar, comunicar, refletir, enfim, aquilo que a gente colocou como lições, tudo essas habilidades são fundamentais para o nosso sucesso. E vamos ser sinceros, quando a gente fala em sucesso, a gente pode pensar também em fracassos, né? Mas o sucesso, ela pode acontecer e acontece, o sucesso acontece tanto na vida acadêmica quanto na vida pessoal. Quis trazer isso nesse finalzinho de calendário acadêmico, porque logo a partir do dia 24 dia 14 de abril, nós estaremos recomeçando um novo calendário, o de 2025. Veja, termina um, acontece outro, e só lá em 2026 que nós vamos começar a normalizar, se não acontecer nada que exija de nós uma nova mudança. Mas deixo um abraço, desejar umas boas férias, bom descanso, que a gente caminhe e façamos do calendário de fato, tomemos consciência de que ele é um reflexo da nossa vida. Quanto mais a gente fizer isso de uma forma consciente, tanto melhor. Mais uma vez, boas férias, abraço, paz e bem.